E aí pessoal, aqui quem fala com vocês é o Lúcio Luciano para mais um vídeo de 3DT Victory, um sistema muito rápido, fácil, ágil e divertido. Aí na descrição você tem a playlist com todos os vídeos sobre este sistema, onde eu ensino passo a passo para vocês. Vocês podem adquirir o sistema na Jambo Editora, preferencialmente na sua versão de digital, onde é a mais barata, mas você também pode aproveitar promoções e também utilizar o cupom SCARAB, que te dá desconto na sua compra do seu 3DT Victory. Hoje a gente vai falar sobre as regras de ganho e perda e também do crítico, tá? E como que funciona. São regras simples, mas que são bastante importantes para explicar, tá bom? Então, o que é um ganho? Um ganho é nada mais nada menos do que receber um dado a mais no seu teste. Como eu já expliquei em outros vídeos aqui, você pode tirar 1, 2 ou 3 dados. Normalmente o ganho vai te proporcionar esse terceiro dado, mas também pode ser o segundo dado se você não tiver uma perícia adequada para aquela situação, tá? Como que se recebe um ganho no geral, tá? Vamos lá. Por exemplo, você pode receber um ganho a partir de uma ajuda. Vamos falar que você está fazendo uma ação, consertando um objeto, algo do tipo, e aí algum personagem vai tentar te ajudar. Se 3 pessoas ali estiverem te ajudando, e nenhuma delas tiver a perícia, por exemplo, você está consertando algo mecânico, né? Você está mexendo em algumas peças mecânicas e tal, e nenhum daqueles personagens tem uma perícia para mecânica. Se 3 personagens te ajudarem, você ganha um ganho. Se um personagem que tem a perícia te ajudar, você também ganha, um dado bônus, ok? Estilo é quando alguma ação sua é criativa e tal, e faz sentido com a cena você ter este ganho. Então, se você tá fazendo uma ação que o mestre falou, nossa, gostei da sua ideia, achei muito legal, ou o campo te favorece de alguma forma, ele pode te dar um ganho, né? Então, alguns exemplos é um atirador falar antes que vai mirar, ele está em um lugar alto e tudo mais, ele pode ganhar uma vantagem com isso. E também temos o Dharma e Karma, tá? Como que funciona, tá? Eu vou falar primeiro do Dharma, depois eu vou puxar para falar do Karma, né? O Dharma é o seguinte, você pode a qualquer momento falar pro mestre assim, mestre, eu vou usar o meu Dharma, que é mais ou menos uma sorte, e aí eu quero ganhar esse dado, ok. Porém, quando você utiliza o Dharma, você ganha um Karma. E aí, depois eu vou falar sobre, mas você só pode usar um Dharma de novo depois que o seu Karma for utilizado, tá? Então, já já eu puxo para lá, mas essas são as 3 principais formas. Então, o estilo, uma cena interessante ou alguma coisa no cenário que te faça sentido, uma ajuda de um personagem com perícia ou de 3 personagens sem a perícia e o Dharma. Agora, a perda, ele reduz um dado seu. Então, normalmente uma situação negativa que acabaria fazendo com que você tivesse esse dado a menos, tá? E aí é importante falar que você nunca vai jogar 0 dados, tá? Então se você pode jogar um dado só e você tem uma perda, ok, não te danificou em nada na sua vida. O que pode dar isto, tá? Desvantagens podem fazer você ter uma perda, então várias desvantagens como monstruoso pode falar que você perde alguma coisa. Vantagens podem dar tanto ganho para um personagem quanto perda para oponentes, tá? Então normalmente o oponente acaba tendo, por exemplo, se você tá invisível e alguém tentar te bater, a pessoa que tá tentando te bater tem uma perda. Então, bem interessante isso. E por fim, o Karma. A qualquer momento, o mestre pode ativar o seu Karma, mas apenas se você tiver gastado o seu Dharma, tá? Então ele pode falar, ó, eu vou ativar o seu Karma, você vai ter uma perda, um dado a menos, então você tá com azar nessa cena. E então, é assim que funciona. É bem interessante esta questão aqui, porque você consegue jogar os personagens pra uso minha sorte, mas aí o mestre vai usar meu azar depois. Aí o mestre segura seu azar pra você não poder usar sorte. Mas também tem um mestre que vai fazer isso ficar toda hora trocando de um lado pro outro. Dharma, Karma, Dharma, Karma e tudo mais, ok? Então, vamos lá. E por fim, você pode usar um ponto de ação para ter um ganho instantâneo ou anular uma perda a qualquer momento do jogo, tá? Ponto de ação, eu já expliquei nos outros vídeos, não é PE, é PA, se eu não me engano. Deixa eu só conferir aqui para vocês, mas eu já falei sobre isso em outros vídeos para vocês, expliquei um pouco sobre como funciona, mas isso aqui vem no momento de montar a tua ficha, de escolher seus atributos e tudo mais, onde você tem
esta opção. Deixa eu puxar aqui. Ok, bom, é aqui o PA, PA mesmo, tá, gente? Que é definido pelo poder, tá? Eu já mostrei no vídeo passado, vocês podem retornar lá para ver, tá bom? Então, voltando a falar dos críticos e tudo mais, deixa eu só corrigir aqui para PA. Então, você pode anular uma perda ou ganhar um ganho instantâneo, tá? Seguindo, nós temos o crítico. O acerto crítico, como que funciona? Sempre que você jogar o seu dado e ele sair um 6 no seu D6, né? Então o número mais alto que tem neste dado, ocorre um crítico. E o crítico, você vai somar o seu atributo novamente. Então, vamos para um exemplo. Um personagem, ele tem 4 no atributo chamado poder. E aí ele vai fazer uma rolagem com 2 dados, ele tira um 6 e um 2. Então, 6 mais 2, que veio dos dados, mais o atributo dele é 4, mais o crítico, porque ele tirou um 6. Então ele vai somar de novo o atributo dele, que é poder 4. Então ele soma de novo, dando assim um 16. Mas é importante falar que quanto mais dados vocês rolarem, mais chances você tem de tirar 6. E se você tirar mais 6, vocês vão somar de novo. Então, dando um exemplo aqui. Se esse personagem tivesse tirado 2 vezes o 6, ele teria dado 2 críticos. Então, deste crítico, ele teria novamente um crítico, dando assim um total 6 mais 6, 12. 12 mais 4, já vai para 20, mais 4, 24. Então, 24. Isso porque ele tirou 2 críticos, porque ele tirou 2 6. E de qualquer jeito, ele sempre soma o atributo dele. Então, aqui ele teria tirado 24. 24, se eu não estiver errado. Melhorando e cancelando o crítico, tá? Existem algumas habilidades suas que permitem com que você tenha crítico em 5, que você tenha crítico em 4, como por exemplo, carismático e maestria. Porém, eles se acumulam, tá? Então, se você tiver, por exemplo, carismático e maestria, você vai ter um crítico no 4, no 5 e no 6, ok? Para dependendo da situação causada ali pela vantagem, tá? Porém, isso não pode passar deste limite, tá? O limite máximo para um crítico é de 50%, então você tem 4, 5 e 6 como crítico. Você não pode critar em 3, em 2, em 1, não. Isso aí não pode não, tá? Certas desvantagens, como fracote e frágil, pode cancelar os seus críticos, pode anulá-los em certas situações. E também tem outras, por exemplo, tem um jogador na nossa mesa de Arcane, pra quem não sabe a gente faz uma mesa de Arcane, eu também vou tentar botar o link aí na descrição usando o sistema 3DT. Ele não pode nunca critar em situações sociais, então toda vez que ele tem um 6 numa situação social, infelizmente não é um crítico, tá bom? Então, neste caso, mesmo com vantagens anuladas, apenas um 6 será resultado normal e não um crítico, tá? Então, por exemplo, esse meu jogador, se ele tira um 6, é um resultado, ele tirou um 6, tá? Mas não é um crítico, então ele só serve para o 6, mas ele não vai somar o atributo de novo. E a falha crítica, como funciona? Se todos os dados que você rolar derem 1, então se você rolar um dado só, um dado tem que dar 1. Se você jogou 2 dados, os 2 tem que dar 1. Se foi 3, os 3 tem que dar 1, ok? Você tem uma falha crítica, tá? E o que é uma falha crítica? Você falha o seu teste, então independente se você tenha alcançado o número alvo necessário, seu teste falhou, infelizmente, por causa da falha crítica. E além disso, algo ruim acontece. Seu personagem pode tropeçar, derrubar uma arma ou perder o equilíbrio, por exemplo, ali na cena, tá? O que eu fiz, por exemplo, numa sessão foi quebrar uma arminha do jogador, tá? Nada muito grande, ele só teve que levar até uma pessoa para ajeitar. Mas foi mais narrativo ali neste momento. Efeitos da falha crítica, tá? Normalmente o personagem pode sofrer, né? Além do que eu já descrevi aqui na cima, você pode falar que o personagem sofre uma perda, né? Que eu já expliquei aqui na cena anterior, que ele perde um dado no próximo teste que ele fizer. Então você pode falar, você tropeça no próximo teste que você fizer, você vai ter um dado a menos. Ou você pode dar uma cena narrativa mais interessante. Como eu falei aqui, eu quebrei a arma do jogador, então ele teve que ir lá, consertar, e essa foi a consequência do ato. E uma nota importante, ok? Quanto menos dados você rolar, maior a chance de uma falha crítica. Porque se você está jogando um dado só, você tem 6 chances, né? No seu dado você tem 6 chances de ter uma falha crítica. Enquanto quando você joga
2 dados é 12, duas a cada 12 chances e tudo mais, e assim vai crescendo. Então, tenham cuidado, tá bom? Então, é muito importante saber gerenciar os seus PAs, e é muito importante saber gerenciar o seu Dharma, para nunca passar por uma falha crítica. Então é isso aqui que falou com vocês, foi o Lúcio Senador e fui.